Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 2, lição da classe dos jovens, onde que estamos estudando o perigo das perdições. E nesta oportunidade, na lição de número 2, nós vamos estudar sobre Adão e Eva querendo ser como Deus, né? Adão e Eva querendo ser como Deus. O texto principal está inserido em Gênesis capítulo de número 3, né? Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal, né? Nós vamos ver em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17, sobre um mandamento simples. Também podemos ver a conversa da desobediência. Também podemos ver uma morte anunciada. Também podemos ver a morte concretizada. Também podemos ver Deus não mente e não há outro Deus, né? Dentro dessa interação da lição, o texto bíblico em classe está em Gênesis capítulo de número 3, verso de número 1 até o versículo 11. E o tema dessa lição é apresentado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, em diversos momentos e com diferentes pessoas. Mesmo com o primeiro casal criado por Deus, né, em um estado de perfeição, nem mesmo eles escaparam de ser tentados e de ceder à tentação. Então, nessa lição, veremos de que forma Adão e Eva, ainda que orientados por Deus, decidiram romper os limites estabelecidos pelo Criador. Os resultados advindos, né, desta ocasião, desta decisão, ou melhor, foram nefastos, né, para o homem, né, por sua natureza, e também para toda a humanidade. Podemos ver que, vamos ver que eles foram orientados por Deus, mas decidiram romper a aliança estabelecida por Deus, né? E os resultados foram os mais desprezíveis, mais nefastos possível. Então, perdurando até o dia de hoje, assim como no primeiro casal, estando sujeito à tentação, não mais podemos escolher entre pecar contra Deus ou ser fiel a Deus. Ele deseja ser como Deus e ficar livre da consciência dessa escolha foi a chave usada de Satanás, por Satanás, para tentar Adão e Eva e eles se deixarem levar por esse desejo, né? Uma orientação podemos observar que o próprio Criador deu, né? A palavra de Deus nos mostra que antes do Eterno, antes do Senhor criar o casal, o mundo tinha formado. Antes de Deus criar o casal, o mundo tinha formado, os animais já existiam, né? No capítulo 1, verso de número 14 a 23. Deus não apenas trouxe a ordem ao caos existente, mas também preparou um local devidamente adequado para que o homem e a mulher pudessem viver sem padecer qualquer necessidade. Gênesis capítulo 2, verso número 8 a 15. O homem não foi criado no Jardim do Éden, mas foi colocado ali por Deus, não apenas para cuidar dele, mas também para guardá-lo, né? Então Adão estava cercado de animais e desfrutava da companhia de Deus, mas o próprio Senhor afirmou: não é bom que o homem esteja só. Capítulo 2, verso 18. Então o Senhor, da costela de Adão, formou aquela que seria ajudadora, sua outra metade. Então esta verdade bíblica nos mostra que há uma forte ligação efetiva emocional entre o homem e a mulher, né? Entre o primeiro homem, o primeiro casal, né? E assim sucessivamente. E Deus criou sem pecado. Isso que é importante. Deus criou sem pecado. Porém, o homem nos seus dias foi perecendo. O primeiro casal foi formado sem pecado, no estado de inocência. Adão e Eva, eles foram criados para não morrer
as Escrituras nos mostram que desde o princípio Deus preparou o melhor para a humanidade, assim como o primeiro casal ali no Éden, né? Então o Senhor havia preparado tudo, né, para não dar errado. Tudo que Deus fez foi para não dar errado. Então o Senhor deseja que tenhamos provisão e proteção da presença dEle. E era isso que estava acontecendo ali, né? Então, uma única restrição que Deus colocou, Deus determinou que o casal não comesse do fruto que procedia da árvore que ele chamou de árvore de ciência do bem e do mal. Então, não nos é dito, nós não sabemos que do livro dizendo de formato de aparência o tamanho desse fruto. Neste livro, nem dessas árvores, ou melhor, mas entendemos que o primeiro casal sabia de onde ele estava, onde ela está, ou como uma aparência de frutos, enfim. Mas Deus foi bem enfático ao afirmar que o homem jamais poderia comer do fruto da ciência do bem e do mal, né? Adão e Eva entenderam que as orientações de Deus, né, que o Eterno lidera, Deus não criou robôs programados para obedecer incondicionalmente a qualquer ordem, por exemplo, sem poder refletir no que iria fazer ou deixar de fazer, nas consequências de suas ações. Adão e Eva tinham autonomia para obedecer a Deus ou rebelar-se contra Ele, não é? Então, nós vamos observar que serás como Deus. Como é que é essa frase, né? Então, a dúvida pairou ali. Um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato de que está na mão, de que esta não apenas serve de isca para o pecado, mas também colocar um cheque o que pensamos a respeito de Deus, né? Muitas vezes, diante de uma pessoa de dúvida, aparece aí pensarmos que Deus realmente vai cumprir a sua promessa, ou diante da situação perigosa questionamos: o Senhor vai mesmo me livrar e proteger? São perguntas pertinentes, né? A palavra de Deus ela vai nos afirmar, a Bíblia nos afirma que Satanás aproximou-se de forma sorrateira da mulher, e começou a conversar com ela por meio da serpente. Então esse animal certamente era um conhecido casal. Por isso não deve ter despertado aí espanto quando se aproximou ou iniciou a conversa. Então a dúvida pela serpente no coração de Adão e Eva foi a respeito de Deus, do que Deus havia falado. Assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim, a mulher respondeu: exceto uma das demais árvores que eram permitidas, né? Então, contudo, a serpente continua falando dentro do astuto coração do homem e da mulher, promiscuamente, né? Então porque Deus sabe o dia que comerdes, né? E abrirão seus olhos, e os vossos olhos serem como Deus. Então, sabendo o bem e o mal. As palavras que o diabo foram diretas ao coração de Eva, as palavras do diabo foi direta ao coração de Eva e trouxe devastação total. Era como se Deus não quisesse abençoar o primeiro casal. Como a sabedoria, por exemplo, como se Deus não quisesse abençoar a sabedoria especial, mais ainda com a possibilidade de que eles serem como o próprio Criador. Então, o inimigo, ele semeou no coração de Eva, então, o mesmo sentimento pelo qual foi expulso do Éden, né? E da mesma forma que ocorreu a queda do homem, né? Ocorreu a queda do homem não, do que se fora
criado para glorificar a Deus. Caíram também o homem e a mulher. Então se abriu-se os olhos, a serpente fez acreditar na possibilidade de obter reconhecimento extraordinário sem esforço algum, saber mais do que era preciso, né? Então no caso do primeiro, nesse caso aí do primeiro casal, não estava aí atrelado a possuir um conhecimento diferenciado para a vida, entende? E se o ato de desobedecer a palavra de Deus havia determinado. Não é pecado buscar o conhecimento, a palavra de Deus nos convida a buscar sabedoria e conhecimento, né? E, entretanto, eles não sabem, eles não nos advertem que não nos apoia somente homens, somente homens. Então, quando vamos ver, entretanto, ele nos adverte que não podemos apoiar a semente somente na própria experiência, mas que aprendemos aí a confiar no Senhor. Então, Deus tem razão em partilhar conosco o seu segredo, mas há coisa que não é reservado apenas para um grupo de gente, né? Então, sereis como Deus, né? É a frase aqui do texto. Então, Satanás, ao tentar Eva, diz que ele seria como Deus. Ele, seu marido, seria como Deus, sabendo o bem e o mal. Logo, quem recebeu a mensagem ficou espantado, né? Então, nenhum outro dos adultos de Satanás ali, por exemplo, quando os atributos de Deus são oferecidos, Satanás ofereceu aí a eles uma promessa falsa, né? Então precisamos ter cuidado com esses fatores de tentação, porque nada é verdadeiro. Tudo é um disfarce, aparente verdade, mas é tudo falso, tudo mentira, né? Que vai levar você à bancarrota. Depois são decisões realmente que vai trazer muito estrago. Que Deus tenha misericórdia no nome de Jesus, né? Então, em nenhum outro dos atributos de Deus, essa semelhança ofereceu a eles a promessa falsa, né? Há de saber aí que a diferença entre o bem e o mal, né? O que eles receberam foi justamente que Deus disse o que aconteceria caso fosse desobediência, morte, né? O pai da mentira, enfim, né? Que é o diabo, né? Será que foi buscar conhecimento que derrubou o primeiro casal? Foi a busca de conhecimento que derrubou o primeiro casal? Não acredito nisso. Derrubou o primeiro casal, não foi buscado o conhecimento, e sim por desobediência a Deus. E assim sucessivamente, ok? E qual é o custo da desobediência? O custo da desobediência. Qual é o custo disso? Nós vamos saber agora, ok? O afastamento de Deus. A primeira ação de Adão e Eva, depois de desobedecer, tiveram essa ação aí. Foi tentar se esconder da presença de Deus, ou melhor, e em sua consciência o Senhor já sabia do ocorrido, né? Segundo o Criador perguntou para ele: onde estás? Deus sabia onde ele estava, mas desejava que dar ao casal a oportunidade para que entendessem, né? O que dizem aí, o que fizeram, onde está, representava uma posição de afastamento da presença de Deus, né? Então o Senhor não chamou como Eva, né? Mas como chamou Adão, pois ele era o responsável pelo jardim e por sua esposa, né? E juntamente com ela, ou aparece aí orientações que havia recebido de Deus, né? E assim sucessivamente. Então, portanto, problemas entre casais, outro casal. Com a desobediência, parte do casal, também ela veio a ser o primeiro
desentendimentos entre eles e tal. Então Adão, questionado por Deus, e por sua desobediência, pela desobediência do homem, aponta para aponta para com a sua esposa como uma fonte de induzir o erro, é a síndrome que ele desenvolveu ali naquele momento, né? Que eu chamo síndrome de Adão. Então é curioso que ele mesmo tentou transferir a culpa do erro, por exemplo, para outra pessoa, sendo ele mesmo o culpado, e não se opôs à proposta de desobedecer, descumprindo todo o conteúdo. Não, Deus, por meio de Jesus, ele cumpriu todo o conteúdo que havia programado, né? Então não é raro termos tendência de busca de um culpado para a nossa própria pobreza, né? E acabamos ser surpreendidos pelo confronto de que fazemos a arrumar uma pessoa ou uma influência, ou uma situação, aliás, influência não, uma situação tão desesperadora, né? Que o Senhor possa justificar. Por sua vez, Eva, questionada, mas também Deus aponta para a serpente como a raiz da sua obediência. Então, para justificar isso aí, temos que arrumar uma pessoa ou uma situação para justificar aí. Então, nessa nossa falha, por sua vez, Eva questiona também porque Deus aponta para a serpente como raiz de sua desobediência, tanto em Eva quanto em Clara. Tanto em Eva quanto em Adão. Clara não, misericórdia, achei isso, né? E assim, não entender ou era responsável por suas atitudes, né? Por suas atitudes e essas atitudes, o que por mais que fossem incentivadas por elementos externos, né? Então, a pecarem, eles dois eram ocupados para escolher ou escolher o resultado de suas ações. Então, Adão e Eva se esqueceram, né? Eles se esqueceram dos momentos com Deus, das riquezas no jardim, do convívio, né? Do convívio e da conversa, a fim de dar ouvido a Deus, né? E assim sucessivamente. Então Adão e Eva se esqueceram daqueles momentos de riqueza, né? Quando tomou decisões precipitadas. Então, a morte como consequência. A morte como consequência. O inimigo não disse foi o preço que o casal pagaria pela desobediência. A morte Satanás conseguiu aí, com poucas palavras, perverter o coração do primeiro casal. Toda a orientação que Deus dera, pondo isso, nos mostra que temos a inclinação de questionar o que Deus disse. Uma vez questionado, crer que é possível ultrapassar os limites, né, por ele proposto, sem ver lá na frente e das consequências que muitas vezes, não apenas questionamento, como foi falado por Deus, mas também de desprezo, né, também de desprezarmos o que Ele delimitou para nós, como consequência para os nossos atos, né, a busca pelo conhecimento, né, jamais poderá ser vista aí como o ponto de Satanás ofereceu a Adão, a ponto de Satanás oferecer a Adão e Eva, e foi um pseudo conhecimento para obedecer a Deus, uma escolha nossa, sempre é a melhor decisão, não é? Então, Adão e Eva escolheram ouvir a voz de Deus, não é? Escolheram ouvir a voz do inimigo. Adão e Eva escolheram, em vez de ouvir a voz de Deus, eles escolheram ouvir a voz da serpente, né? Escolheu de ouvir a voz errada. Então, escolheram ouvir do inimigo aí a desobediência, a consequência dessas áreas e assim sucessivamente. Então, precisamos ter cuidado para não fazer como esse casal, né?
e assim sucessivamente. Podemos observar que o primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir, porque preferiu dar mais valor do que Satanás disse ao Senhor, que havia orientado ele não somente descrevesse onde estava, né? Descrevesse que o Senhor havia dito, mas também creio que poderia ser semelhante a Deus. Não tinha os incentivos totalmente enganosos, né? Os incentivos que não têm conotação escriturística, enfim. Então há umas problemáticas aqui que precisamos tratar, né? Tratar, e assim sucessivamente. Precisamos cuidar, né? Ter cuidado para que não caiamos em tentação, para que possamos nos firmar em Cristo, para que possamos viver uma vida em Cristo Jesus, ok? Então precisamos ter esse cuidado para não vacilar, não... É certo que fraqueza todo mundo tem, mas nós não precisamos incentivar tanta fraqueza ou se esforçar para fraquejar, né? Precisa ter cuidado, precisa ter prudência, precisa ser paciente na situação, quando vier as tentações, ok? Ao que aparece, a serpente mirou aí Eva e não Adão, né? Para ser ardilosa, evidentemente ela passou aí ela pensou que isso daria certo. Mas por que ela pensou assim? Por que daria certo? Bem, em razão de nós, não nos é revelado, mas pelo êxito da serpente, vemos que tanto Eva era vulnerável, e a investida do animal também, como Adão era vulnerável, né? E assim sucessivamente. Então podemos ver que alguns, inclui Eva, e simplesmente que não era tão esperta quanto Adão, não é? E nós vamos observar que ela era estúpida, não é? Por isso a serpente conseguiu controlá-la, ou entrolá-la, no caso, em sua lógica ardilosa, por exemplo, quando Adão, assim dizem, né? Ou teria desmascarado aí o mandato, ou o animal sumir de vez, né? O apóstolo Paulo ele vai fazer essa distinção, né? Quando ele distingue Eva e Adão do processo da tentação. A Adão não foi dada ou iludido para a mulher, sendo enganado, caiu em transgressões. É isso que quer dizer que Adão era mais esperto do que Eva, né? Então, outros tomam aí Eva não menos inteligente, porém mais maldosa. Ela foi atraída pelo diabo em meio a uma vida perfeita, um belo jardim, enfim, parecia tudo mil maravilhas, né? E com o marido, ou seja, Adão, que amava a presença do próprio Deus, então ele pôde aí fazer isso, não é? E podemos ver que Tertuliano, um escritor do século III da era cristã, ele escreveu que um material, e nessa obra Tertuliano lembra todas as mulheres que elas compartilhavam com Eva, ou seja, a ignomia, não é? E de os pecadores original, o ódio de ser a causa da queda da raça humana. Não sabeis que cada um de vós, não é? Que o pecado original, o ódio de ser a causa da queda, enfim. Então não sabeis que cada um de vós é uma Eva, ou seja, uma sentença de Deus para os vossos cestos habitam entre uma sentença de Deus sobre os vossos cestos habita nesta era, né? Então necessariamente a culpa é também de estar aí ou estar por aqui, né? Então toda essa questão de cuidado de Deus, ele trabalhou nos mínimos detalhes, né?
Então, todo o capítulo 3 de Gênesis, né, podemos ver que ele pode nos ajudar a lidar com as imagens que vamos tomar ponto de partida, não é? Então, será que Eva era mesmo inteligente que Adão? E, entretanto, ou seja, portanto, algo mais fácil, né? Então, a Bíblia não oferece evidência disso. Na verdade, Eva aparece bastante machucada, embora Eva pareça bastante articulada, melhor, com certeza, mais que Adão, né, nesse cenário. Então, embora a Bíblia diga que ela foi enganada, não foi por incapacidade de raciocínio, não é? Ou seja, que ela tinha uns clientes, não foi, embora a Bíblia diga que ele foi enganado, né? E não foi assim incapacidade de raciocínio que ela foi pega, né? Foi o desejo, a árvore do bem era boa e agradável e desejável. Então, na verdade, podemos atribuir a vulnerabilidade de Eva à falta de cuidado de Adão e de Adão e bem lidar com ela, né? Então temos de nos lembrar que foi a obra que foi a ele que Deus originalmente deu a ordem de não comer do fruto, né? Porque ele pulou para dentro daquela conversa, declarando que a palavra de Deus salvando Eva desse engano. Então, o erro de Adão, contudo, não cancela o de Eva, mas foi menos grave do que o dela. Esta é a última instância de vulnerabilidade, tanto no de Adão como também de Eva, foi em relação à tentação, né? A tentação desse modo aí que dessa fonte de tentação. Então Paulo vai trabalhar isso, né? Porque Adão tinha responsabilidade, matéria para aquela cena de Atos lá, as cenas do Éden, aliás, cenas do Éden. Então não surgiu, não agiu em conformidade com essa responsabilidade, jamais a visão de Deus a esse respeito nos vínculos seguintes, né? Então podemos observar que todo esse cuidado que Deus teve e terá conosco, né? Podemos observar isso. Então, quanto à discussão de Eva, de Eva e o uso a esses encantos, né? E assim sucessivamente, precisamos ter cuidado, né? Para que possamos fazer e apresentarmos melhor ao Senhor. Tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando nos nossos corações. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.